Amados, abram para mim Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante. O tema da mensagem de hoje é Jesus eternamente. Amém? Jesus eternamente. Nós vamos dar uma caminhada leve, sutil, na palavra, onde nós vamos ver Jesus em vários pontos da Bíblia. Eu não quero ser cansativo, amém? Então não vou colocar muitas coisas, vou colocar, e uma boa parte eu vou citando para que todos memorizem, amém? Está sendo gravado, se alguém tiver interesse, depois pegue a gravação que é de graça e ouça de novo em casa com calma. Vamos orar, feche seus olhos, não precisa ficar de pé, olhos fechados, vamos orar. Pai querido, Pai santo, eu quebro agora em nome de Jesus todo o jugo do inferno, na mente e no coração das pessoas que estão me ouvindo e daqueles que ainda vão ouvir, para que a Tua palavra penetre profundamente no coração de cada um, e a Tua glória resplandeça poderosamente na vida de todos. Fala através da minha vida, fala através da Sua palavra, fala segundo o Teu querer, a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, preste bem atenção. Primeira coisa que nós vamos aprender é que o mundo tem uma visão, o mundo que eu digo é o mundo todo mesmo, né? O mundo global, esse mundo que jaz no maligno, ele tem uma visão de Jesus, do Jesus histórico, de um homem que nasceu em Belém, de uma virgem que cresceu em Nazaré, e depois ele foi para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum ele pregou os milagres em toda a Judéia, ali naquela região, e depois ele morre e ressuscita. É uma história muito bonita, por sinal, amém? Mas nós, a igreja, nós não somos o mundo, não pensamos igual ao mundo, e não podemos aprender a ver Jesus como o mundo vê, amém? Precisamos entender, compreender de fato quem é Jesus, ter uma visão clara de Jesus é de extrema importância para a nossa fé, amém? Porque a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Amém? Então se você tem fé, essa fé dentro de você vai fazer com que você tenha uma vida prática de milagres. Porque se você guardar na sua mente aquela ideia de um Jesus histórico, a história é bonita, amém? Mas esse Jesus histórico não promove fé. Quem promove fé é o Jesus da Bíblia. É o Jesus da palavra de Deus. E eu quero tentar trazer para vocês, essa pregação é a parte 1, nós vamos ter a parte 2, a 3, a 4, não sei quantas. Mas nós precisamos entender. Então lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Amém? Bíblia King James. Ele é a imagem do quê? O primogênito sobre toda a criação. Isso é, Jesus, ele é o primogênito, ele foi a primeira coisa projetada pelo Eterno, o próprio Deus. Ele é a revelação, a imagem clara, clássica, de quem Deus é. Jesus é Deus. Ele é o Eterno. Ele é a imagem do Deus
invisível. Isso é, Deus, Ele se revela de forma física, para que nós venhamos ter a nossa humanidade possa humanizar junto com uma pessoa, com um ser humano. Amém? Versículo 16. Porquanto nele foram criadas todas as... Em quem? Mas quem foi que fez isso? Diga comigo, tudo que eu perguntar, você só fala uma coisa: Jesus. Diga comigo assim: Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Nota primeiro, Deus criou a eternidade, anjos, o céu, tudo lá na glória, amém? Antes dele criar o mundo, porque a Bíblia diz que Deus tirou do invisível o visível, amém? Então olha só, Jesus é antes disso tudo, porque é Ele próprio que está criando tudo, tudo vem dele. Vocês estão entendendo isso? Todo mundo entendendo? Então diga comigo assim: Jesus, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por quem? E Ele é para Ele, e é por Ele e para Ele são todas as coisas. Versículo 17. Ele existe antes de quê? Antes de... O que há, e nele todas as coisas subsistem, isso é, as coisas que existem, que você pode ver, existe por causa dele. Vamos lá. Ele é o cabeça do corpo, que é o quê? Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tem o quê? Isso é, tudo é por Ele, para Ele, o poder é dEle, todas as coisas são para Ele, Ele é supremo em tudo, nada nesse universo, tudo no universo se dobra diante dEle. Amém? Continua. Porque, porquanto foi do agrado do Pai que nele habitasse o quê? Toda a plenitude. Ok? Muito bem. Então Jesus é quem? Diga assim: Jesus é o eterno. Vamos ver agora. Lembra do Gênesis? Jesus, lá no Gênesis, Adão e Eva, que o Senhor vinha falar com Adão e Eva. Eu só quero que a resposta de tudo que eu vou perguntar para vocês é uma só. É Jesus, amém? Quem é que vinha conversar com Adão e Eva lá no Éden? Era Jesus. Porque foi Ele que criou tudo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quando você imagina Jesus, como é que você imagina? Eu vou pedir a vocês que me falem, que pode falar em voz alta. Quando você imagina a pessoa de Jesus, me diz um sentimento, uma ideia que vem na sua mente. Alguém pode falar? Eu vou dizer, eu vejo Jesus, eu vejo amor. Você vê o que mais? Misericórdia, compaixão, amor, doçura, e isso, tudo isso, não é? Você pode imaginar um Jesus decepando vidas? Não. Então nós vamos ver esse Jesus aí. Isaías capítulo 37. Isso também está em 2 Reis 19. Amém? Eu só vou ler um textozinho pequeno para a gente explicar tudo.
Pode botar para mim Isaías 37, versículo 39. Isso. Que? Isaías 37, ué. Peraí. Eu posso estar enganado. Ué. Desculpa, eu estou enganado. Não é 39, é 29. Me perdoa. Eu que me enganei. Eu estou empolgado. Aleluia. E por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância chegou aos meus ouvidos, atarei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. Preste atenção, quero que você pule agora para o versículo 35. Pula para o versículo 35. Eis que eu mesmo defenderei esta cidade, a fim de salvá-la, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Continua. E em seguida o anjo de Yahvé saiu e matou 185 mil guerreiros no próprio acampamento. Presta atenção. Senaqueribe, rei da Síria, ele começou a afrontar o rei Ezequias e afrontar Jerusalém, colocando medo em todo o povo de Deus. Ele botava medo, ele botava pavor, ele botava tudo, mas ele fez uma coisa, ele afrontou o Deus de Israel. Ele falou o seguinte: eu acabei com o Deus do Egito, eu acabei com o Deus da Pérsia, eu acabei com o Deus lá da Etiópia, eu acabei com o Deus de todos eles, eu arrasei todos e vou arrasar o Deus de vocês. Aí Deus usa Isaías, vai até Ezequias e diz assim: Ezequias, fica quietinho aí, porque agora ele afrontou a mim. Sabe quem é esse aqui? Esse aqui é Jesus, queridos. Está ali, o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé saiu e matou. Você pode imaginar um Jesus agora, com uma espada, com olhos como chama de fogo, já antes de nascer? Pode imaginar? Poderoso, passando no meio do exército inimigo, como diz a linguagem popular, passando o cerol em tudo, executando e matando 185 mil homens. O mundo precisa saber que um dia, esse aqui, esse Senhor, vai vir à terra. Não vai vir como veio a primeira, como um ser humano frágil, que abriu mão da sua divindade para morrer numa cruz. Ele vai vir com poder e grande glória. Uma vez um cara falou assim: rapaz, se Jesus voltar aqui na terra, vão pegar e vão matar ele de novo. Eu falei: querido, você não sabe como ele vai vir. Você não sabe como ele é de verdade. A Bíblia é clara, lá em Apocalipse diz que quando João estava lá no céu, apareceu um anjo, gritando: quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? O ancião disse para João, depois de meia hora chorando: olha, pode parar de chorar, eis aí o leão da tribo de Judá. Quando João vira, ele vê um cordeirinho. Deixa eu falar, para nós, a igreja, ele sempre será o Cordeiro de Deus, mas para nossos inimigos, e os inimigos dele, ele é o leão da tribo de Judá.
É nesse Jesus que você tem que crer, que quando você orar, que demônios vierem lutar contra você, você vai clamar, e ele vai rugir contra os demônios, e eles cairão por terra. Guarda isso. Guarda isso. Você não está orando. Por que o catolicismo, vou abrir o verbo, por que o catolicismo gosta de botar Jesus pendurado, morto? Porque é assim que o mundo quer vê-lo, mas ele está vivo. Ele é o rei, é o Senhor dos exércitos. Ele é o eterno. A ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Presta atenção. Quando você tem uma noção da pessoa de Jesus real, quando você tem essa noção, eu vivi um momento na minha vida, eu acredito que foi o pior momento da minha vida. Sarinha pequena, Cadós pequeno, eu estava me vendo uma guerra, e Deus me mostrou eu num vale, e eu estava em pé num vale, e havia uma multidão com uma areia de demônios que estavam vindo em minha direção. Eu vi isso, me deu um certo receio e preocupação, mas eu não sabia explicar, porque havia uma paz que excedia todo o entendimento no meu coração. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei correr, fugir. Eu não sei fugir. Eu tenho problema, eu devo ter alguma doença mental. Com certeza eu devo ter, porque o cara que não aprende a fugir está ferrado, vai morrer. E eu não sei fugir, não sei correr, não sei fazer isso. Meu pai e minha mãe não me ensinou a ser assim. Meu pai, minha mãe diziam: enfrenta. Fui construído dessa forma. Amém? E meu pai, ainda que bêbado, que era alcoólatra, lia a Bíblia todo dia para mim, bêbado, e dizia: sempre é possível vencer em Deus. Esse pai alcoólatra e bêbado me ensinou a Bíblia com cheiro de cachaça. Por isso que eu virei fogo puro. E aí o que aconteceu? Meu pai se converte. Meu pai morreu pastoreando uma igreja. Mas nunca me ensinou a fugir. E eu, naquele dia que eu vi aquele exército de demônios, irmão, é muito capeta, não dá nem para ter uma noção. E de repente eu via que eles recuavam. Eu senti que algo estava atrás de mim. E quando o Senhor falou no meu coração: olhe para cima. Quando eu olhei, eu estava debaixo do peito de um grande e poderoso leão. Eu não esqueço disso nunca, essa ideia não sai da minha mente, porque eu não sou muito, voltado para esse lado, que os profetas são tendenciosos, dessas visões, apesar de que eu acredito que o ministério profético também está sobre minha vida, e eu sei que algo poderoso aconteceu naqueles dias, a história que estava acontecendo começou a mudar, e Deus mudou toda a estrutura de tudo que estava acontecendo. A Bíblia diz que quando o anticristo se manifestar, ele vai destruir todo o poder do anticristo. Mas eu quero agora ler com vocês um texto da palavra, para concretizar essa ideia sobre Jesus. Abre Apocalipse capítulo 19, versículo 11, amém? Como é a Bíblia King James,
Nós vamos ler junto ali devagar, paulatinamente. Diga comigo assim: Jesus está voltando. Diga comigo: Jesus está voltando. Diga assim: vai ser assim. Então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Note que não é o cavalo, é o cavaleiro que se chama o quê? Isso aí. Ele é responsável por julgar e guerrear com o quê? Diga assim: quem anda em justiça, quem vive em justiça, quem luta pela justiça, não vai temer ele. Vai lá, 12. Seus olhos são como o quê? Em sua cabeça há o quê? Muitas coroas, e um nome escrito, que somente ele conhece. Estava vestido com manto salpicado de sangue, e seu nome é o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é o quê? Viu aí? Vamos lá. Mudou? Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Eu tenho medo de cavalo, irmão. Vai ser complicado para mim esse negócio, mas tudo bem. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele os regerá com cedro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ó, uma paradinha, tem uns irmãos baleados que dizem assim: eu vou fazer tatuagem porque Jesus tem tatuagem na coxa. A tatuagem está no manto, tá? Não está na coxa, não. Se depender de tatuagem, tu vai para o inferno, irmão. Você acha que o que então? É pela graça que nós somos salvos, amém? Graças a Deus, diga assim: graças a Deus. Diga assim: graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou salvo pela graça. Amém? Vamos lá então. E avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz. Peraí, o 16, eu acho que você pulou, bota o 16 aí. Então, não, tá bom, 17 mesmo, é isso mesmo. Clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus. Quem é que está vindo com a espada de fogo na boca? Jesus, não é? Aqui o anjo está dizendo que quem está promovendo uma ceia ali é o próprio Deus, é Jesus. Amém? Vamos lá. A fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, poderosos, de cavalo e de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Nesse momento vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que lhe havia realizado grandes sinais miraculosos, em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem.
Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todos os aves se fartaram com a carne deles. Presta atenção. O exército que veio com ele matou alguém? Alguém viu aí o exército matar alguém? Quem foi que matou? Foi ele próprio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como é que nós devemos pregar para o mundo que Jesus é? É esse Jesus que vamos pregar para o mundo? Diga comigo, não. Pode dizer comigo, não. Pregamos para o mundo, fala comigo, pregamos para o mundo o amor de Deus. Mas nós, a igreja, precisamos conhecer quem é Jesus, aquele que luta as nossas guerras. Você entendeu a minha intenção nessa noite? Revelar para você que o Deus que luta nossas guerras, Ele não brinca de guerrear. Ele luta mesmo. Quando um demônio se levanta contra você, e você levanta a tua mão e fala, Jesus, ele vem e esmaga o inferno, por tua causa, por minha causa. Mas que tipo de vida eu e você temos que levar? Diga, uma vida de temor, uma vida na presença de Deus, uma vida de arrependimento, uma vida de quebrantamento, uma vida onde nós não fazemos, não agimos como o mundo age. O mundo acusa, aponta dedo, o mundo condena, critica. Armas do mundo, quais são as artimanhas de Satanás? É fazer com que você entre no reino dele. É o reino da acusação, é o reino da crítica, é o reino de julgamentos injustos, condenar pessoas, apontar o dedo do erro dos outros, dizer, eu posso fazer porque todo mundo faz. Diga comigo assim, eu não sou todo mundo. Eu sou do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, o coração cheio do Espírito, um coração cheio de amor, de graça. Diga assim, mas que o mundo espiritual não se meta comigo, porque eu sei quem é Jesus. Diga assim, é Jesus que luta minhas causas, luta minhas guerras, peleja minhas batalhas, cura as minhas doenças, sara todas as minhas feridas. Quando você tem consciência de quem é Jesus na sua vida, quando você tem plena consciência de que você tem que pregar para o mundo a visão de um Deus amoroso, bondoso, cheio de graça, mas que você nesse mundo está guerreando contra o inferno precisa saber que você tem plena consciência de que você sabe quem está guerreando por você. O mundo, pessoas, seres humanos, precisam ver o amor de Deus em você. Os seres humanos precisam ver a glória de Deus em você. Os seres humanos
precisam ver atitudes de justiça, decência, honestidade na tua vida. Misericórdia, compaixão em tua vida para cada ser humano, mas para cada demônio que se levanta contra você, o inferno tem que saber que você tem plena consciência de quem é aquele que luta a tua causa. Um crente fiel no campo de batalha, ele pode ver centenas e milhares de demônios se levantarem contra ele. Porém, quando você tem uma visão plena de quem é Jesus, o diabo sabe quem você é e o que você tem em mente. Vocês lembram quando Jesus, no livro de João 17, ele disse assim: eu revelei aos meus discípulos quem era o Senhor. Você vê Jesus revelando aos discípulos dele a figura verdadeira do Eterno. E eu quero que nessa noite a igreja tenha uma visão clara do que é e quem é a pessoa real de Jesus. Para quê? Qual o propósito? Um propósito para enfrentar no campo de batalha espiritual, na guerra do dia a dia, todos os seus inimigos espirituais. Diga comigo, minha luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Você tem que entender isso. Crente, eu vou explicar uma coisa aqui, eu quero que você fixe no teu coração. Diga assim: eu não posso ser um crente tolo, que não tem consciência de que está no campo de batalha. Igreja, vocês estão em guerra. Vocês têm inimigos espirituais. O inferno é organizado. Ele se organizou, se estruturou. Tem um nome, tem um lugar lá com o teu nome, da tua família. E ele tem programas e projetos para te destruir. Se você tiver consciência de quem é Jesus e de como você pode lutar e guerrear, você vai parar de sofrer consequências de uma batalha que você tem enfrentado e você não sabe, é tiro de todos os lados, você não vê teu inimigo. Diga comigo assim: eu não vejo meu inimigo. Eu preciso ter uma armadura perfeita, porque venha da onde vier o tiro, diga comigo, venha da onde vier o tiro, estarei guardado. Diga assim: o sol é para todas as pessoas do planeta. Diga assim: mas está debaixo da sombra do Onipotente são só para os íntimos do Senhor. Você está numa guerra em casa, com a família, arraste pelo poder da oração a tua família para debaixo da potente mão de Deus. Você vai perceber que o poder das trevas vai cair diante de você.
atrai a tua família, sua vida, seu trabalho, seus negócios, traga para debaixo da potente mão de Deus. Não deixa a tua vida, a tua família expostas como tolos que não sabem de onde vem tanto tiro. Lembra que Davi falou: 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei. Você está dizendo de 1000, são 1000 flechas. Se do outro lado são 10.000 flechas. Imagine que você está debaixo de um ataque de inimigos, que as flechas do inimigo tapam a luz do sol. E você fica que nem um Zé Mané, que não tem consciência do campo de batalha, fica vendo vídeo pornográfico, fica dando brecha para o inimigo, fica cometendo pecados e pecados um atrás do outro. Você está no campo de batalha. Tem alguém que é poderoso para destruir todos os exércitos do inimigo, mas você tem que estar debaixo da sombra dele, guardado e protegido por ele. Pare de dar brecha, pare de ficar dando brecha, ocasião, dando trunfo, dando cartas para o teu inimigo ter munição contra a sua vida. Não dê munição para o diabo. Diga comigo: não vou dar munição para o diabo. Você acha que o diabo precisa que você abra a porta para ele? Não. Ele precisa de uma brechinha pequenininha. Ele vai entrar e vai destruir tudo. Ele vai entrar na tua casa, vai destruir seus filhos, suas filhas, ele vai destruir teu casamento, tua felicidade, ele vai destruir tudo, porque você está dando brecha. Mas se vista agora, nessa noite, se vista de uma consciência de quem está no campo de guerra, de quem está no campo de batalha, onde tem um Jesus vivo, poderoso, que guerreia de verdade a tua guerra, mas Ele quer que você ande de vestes brancas, Ele quer que você se vista de santidade, Ele quer que você se vista de justiça, Ele quer que você se vista de compaixão, de misericórdia, Ele quer que você seja um pacificador e não um criador de problemas. Ele quer que você tenha misericórdia, Ele quer que você tenha um espírito quebrantado, Ele quer que você seja uma pessoa mansa e humilde de coração. Ele quer isso. Porque, deixa eu te falar, Ele é leão, mas Ele luta pela ovelha. Ele não vai lutar por um bode sem vergonha, não. Diga assim: eu quero que Jesus lute as minhas guerras. Nós vamos fazer um clamor agora, querido, para que tudo aquilo que não presta sair da tua vida. Eu quero orar agora. Queria pedir a todos os pastores que viessem aqui para frente comigo, me ajudem.